Fazemos o ponto de situação da guerra na Ucrânia com o Major-General Arnaud Moreira. Major-General, bom dia. Bom dia a todos. Major-General, vamos começar pela visita surpresa de Zelensky ao Reino Unido. Porquê neste momento e qual o seu objetivo? Bom, era imprescindível, depois da visita de Zelensky aos Estados Unidos e a sua conversa com Joe Biden, que houvesse um gesto também semelhante para com a Europa. Reconhecimento. Escolheu naturalmente o Reino Unido para esta sua primeira visita, porque o Reino Unido foi, desde a primeira hora, talvez, de todos os aliados, aquele que foi o mais vocal. E, de alguma maneira, até o próprio primeiro-ministro que caiu em desgraça, Boris Johnson, no Reino Unido, é de longe, ou tem sido de longe, o grande embaixador da causa ucraniana. E, certamente, que esta disponibilidade do Reino Unido acabou para arrastar para o lado da Ucrânia um conjunto de países europeus que podia estar numa posição menos disponível para esse apoio. E, portanto, este é um reconhecimento de três níveis. Primeiro, de natureza institucional, uma vez que ele foi visitar também, teve uma audiência com o rei Carlos III. Aí imperou, do meu ponto de vista, a parte institucional, o reconhecimento de um país ao outro. Depois houve uma parte negocial. Esta parte é importante porque de todos os aliados que já mostraram disponibilidade para continuar a aprofundar aquilo que é o apoio militar à Ucrânia, aquele que tem colocado, podemos dizer assim, menos linhas vermelhas tem sido o Reino Unido. E, nesse sentido, a sua reunião com o primeiro-ministro inglês visa também procurar perceber quais são estes limites e como é que esta continuação do apoio pode ser melhorada. E depois há também uma parte política. A intervenção de Zelensky junto do Parlamento britânico é extraordinária, porque ele toca todos os elementos que são significativos do ponto de vista da adesão emocional àquilo que são as questões ucranianas. E, portanto, parece-me que foi muito bem conseguida esta visita de surpresa de Zelensky ao Reino Unido. Que tinha um objetivo. Ele gostaria muito de sair dali com uma maior assertividade relativamente ao fornecimento dos aviões de combate. No entanto, a questão dos aviões de combate é uma questão que poderemos falar mais à frente, mas que tem, sobretudo, a ver com a necessidade de haver também uma liderança neste processo, e o Reino Unido está à espera também que essa liderança apareça finalmente. Levou de regresso promessas vagas ou algo mais, Zelensky, de caminho a Kiev? Eu julgo que os dois perceberam melhor a situação. De alguma maneira, o primeiro-ministro britânico, Sunak, terá tido um ponto de situação da guerra feita em direto pelo próprio Zelensky e, portanto, terá percebido melhor não apenas aquilo que são as suas necessidades de equipamento, mas sobretudo aquilo que é a sua urgência em obter esse tipo de equipamento. E, por outro lado, Zelensky voltou certamente com um conjunto de pontos escritos no seu papel relativamente àquilo que é possível, àquilo que ainda não é possível e àquilo que de momento parece impossível. Eu julgo que terá ficado também um bom relacionamento entre ambos, o que é absolutamente fundamental. Muito bem. Volodymyr Zelensky, que começou este périplo europeu pelo Reino Unido, depois esteve em Paris e em Bruxelas. Em Paris, Macron recebeu não só Volodymyr Zelensky, mas também Olaf Scholz. Porquê é que neste encontro não participou Meloni, Sr. Major-General? Isto Meloni acabou por se queixar publicamente, ela sentiu, mas a sensação que fica desta visita a Paris não é que ela não estivesse planeada, é que me pareceu que ela foi um pouco improvisada.
Isto é, a maneira como decorreram o conjunto Apareceu à 25ª hora. das cerimónias, aquilo tudo pareceu muito pouco preparado e um bocadinho improvisado. Eu julgo que Macron não terá querido mostrar que apenas o Reino Unido, que não pertence à União Europeia, estaria do lado da Ucrânia e fortemente empenhado no fornecimento de equipamentos. E isso também, como sabemos, não é absolutamente verdade. A União Europeia tem estado inequivocamente deste lado. Mas uma coisa é estar inequivocamente, outra coisa é parecer isso. E, portanto, o que se sinalizava aqui, o que Macron procurou sinalizar, é que através desta presença pessoal de Zelensky havia também um reconhecimento à União Europeia. Como era talvez demasiado óbvio estar sozinho nesta recepção, chamou à última da hora. Estendeu a mão à Alemanha. Parece-me que Scholz terá sido também surpreendido por este pedido e, do meu ponto de vista, não obstante isto, enfim, não me parecer ter sido planeado convenientemente, Scholz entendeu que teria mais a ganhar do que a perder em não ir e, portanto, apareceu também. E, portanto, houve aqui uma certa institucionalização do apoio daquilo que são os dois grandes componentes, hoje em dia, da dinâmica da União Europeia, que são certamente a França e a Alemanha. Meloni queixou-se porque achava que a Itália também faz parte deste grupo e queria aparecer. Mas parece-me que a política interna francesa se sobrepôs aqui um bocadinho e procurou não dar palco a Meloni. Muito bem. Volodymyr Zelensky discursou no Parlamento Europeu. O que é que trouxe de novo esse discurso e esse encontro em Bruxelas? Houve uma frase que eu diria que é muito bonita por parte de Zelensky, que é dizer que a União Europeia para a Ucrânia é uma espécie de um regresso a casa. Isto é bonito, hein? Isto enche os nossos corações. e, portanto, ele obteve também este efeito fantástico, que é o de reavivar a questão ucraniana um ano depois. Portanto, isto foi feito certamente para coincidir com este ano, com a celebração deste terrível aniversário, mas foi também, sobretudo, para lembrar que a guerra está longe de estar ganha, que os sacrifícios que a Ucrânia tem pela frente são absolutamente imensos e que, como aliás se demonstra através do ataque desta noite, mais uma vez às infraestruturas ucranianas, a Rússia não hesitará em utilizar todos os meios que tem disponíveis para conseguir o seu objetivo. Ele foi aplaudido várias vezes de pé, mereceu o reconhecimento, digamos, unânime e, portanto, do ponto de vista político, parece-me que também foi bastante bem conseguida esta sua intervenção junto do Parlamento Europeu. Relativamente às reuniões do Conselho Europeu, houve uma parte comum, mas depois houve uma parte que Zelensky queria muito. Era não discursar apenas para a plateia, mas reunir em sala fechada os vários líderes para saber, para além do discurso, o que é que cada um está efetivamente disponível para apoiar a Ucrânia. Portanto, longe da pressão dos olhares de terceiros. Exatamente. E, portanto, já ouvi os vossos discursos, achei magníficos, esse apoio é extraordinário, mas desculpem lá, eu tenho aqui agora um papel, façam favor de me dizer o que é que cada um está disponível Exato. para contribuir para a guerra na Ucrânia. Muito bem, vamos ter a oportunidade de falar, de contabilizar os meios que podem resultar deste apoio ocidental à Ucrânia. Vamos olhar para o terreno. Fala-se há vários dias de que a cidade de Bakhmut pode cair. Há notícias desta manhã que dão conta de que poderá até já ter caído, portanto, a Ucrânia poderá ter perdido esta cidade. Que novidades tem, Major-General, sobre esta importante cidade de Bakhmut? Bakhmut é um objetivo para as forças da Federação Russa já pelo menos desde julho. Se olharmos para aquilo que eram as posições iniciais no início do conflito, no início da invasão,
Bakhmut poderia considerar-se aquilo que eu chamaria os objetivos intermédios. E, portanto, nesta progressão para a ocupação de todo o Oblast de Donetsk, Bakhmut era importante porque sinalizava o objetivo intermédio. O objetivo final não é Bakhmut. O objetivo final é aquele conjunto, aquele aglomerado populacional muito importante de Kramatorsk e Sloviansk. Bakhmut foi para os ucranianos. Os ucranianos, de um ponto de vista tático ou operacional, Bakhmut não é extraordinariamente importante, mas do ponto de vista de ganhar tempo, Bakhmut era muito importante para os ucranianos. E eu julgo que, tal e qual como o fizeram em Severodonetsk, o que procuraram fazer aqui em Bakhmut foi ganhar esse tempo. E porquê é que o tempo aqui é fundamental? O tempo aqui é fundamental porque se percebe que há aqui uma janela de oportunidade por parte da Federação Russa de conduzir um conjunto de operações de natureza ofensiva para ganhar e consolidar terreno antes de os meios ocidentais poderosos poderem ser entregues à Ucrânia. E, nesse sentido, Bakhmut cumpria esta função temporal, mais do que um objetivo relevante para aquilo que é o final da guerra, era, sobretudo, uma maneira de se conseguir ganhar o tempo suficiente para que os materiais, entretanto, fornecidos pelo Ocidente possam chegar. Prevejo que Bakhmut seja apenas, digamos, um destes objetivos intermédios, porque há uma concentração neste momento muito importante de forças também no Lugansk, a norte, porque quando a Ucrânia fez a sua ofensiva em agosto, aproximou-se imenso de uma linha que é fundamental para a logística da alimentação na guerra do Donbass, que é uma linha, é uma estrada que vem da Federação Russa e que depois passa por Svatov e Kremina. Ora, as forças ucranianas já dominavam quer partes desta estrada, já controlavam fisicamente, quer também a controlavam pelo fogo, tornando impossível a alimentação da guerra do Donbass diretamente da Rússia a partir desta estrada. E, portanto, parece-me a mim que a ofensiva no Lugansk tem também por objetivo afastar suficientemente aquilo que são as forças ucranianas para poder outra vez garantir a posse desta estrada, por um lado, e por outro lado garantir eventualmente condições para também depois dirigir a partir do Lugansk a sua intervenção para fragilizar os objetivos finais nesta fase, que serão os de Sloviansk e Kramatorsk. Começamos este domínio de guerra, o domínio da guerra, a falar sobre a visita de Zelensky ao continente, não, pelo périplo de Volodymyr Zelensky pela Europa, precisamente para pedir aviões e ajuda militar. O Ocidente está a treinar pilotos já há algum tempo. Faz sentido treinar pilotos de avião sem haver aviões? Pois essa questão é muito interessante, mas ela é o primeiro passo. O treino de um piloto de avião é uma coisa que demora imenso tempo. Não é a mesma coisa treinar uma tripulação de um carro de combate, coisa que podemos fazer em poucos meses ou em algumas semanas até, do que treinar um piloto de avião. Um piloto de avião formado desde o seu início demora 5 anos, basicamente, a ser formado. É claro que a Ucrânia já tem pilotos que podem facilmente evoluir, eventualmente, daquilo que são os seus Sukhoi 24 e 25, os seus MiG, para aviões de combate ocidentais e, portanto, ganharmos aqui algum tempo nisto. Mas se vamos buscar os pilotos de um lado e os colocar no outro, não estamos a ganhar pilotos novos, estamos apenas a substituir o conjunto das aeronaves. Exato. Portanto, nós temos que olhar para isto também do ponto de vista da continuação e aquilo que os ingleses chamaram a resiliência depois da guerra. Isto é, poder garantir uma capacidade permanente ao
Ucrânia de ter uma força aérea suficientemente bem equipada que constitua um elemento de dissuasão em face de outras ambições que venham a ser reveladas. Portanto, não há decisão ainda sobre a entrega dos aviões, mas como o tempo de formação de um piloto é muito longo, a mim parece muito prudente começarmos desde já a formar pilotos, apesar de ainda não entregarmos aviões. Muito bem, na última semana tivemos um forte sismo na Turquia. A Ucrânia vai enviar uma equipa de 87 elementos para ajudar a procurar sobreviventes no meio dos escombros. Que leitura faz deste gesto, que é um gesto de generosidade? É, exatamente. Esta é talvez a expressão máxima da generosidade que se pode fazer. É claro que infelizmente para a Ucrânia, ela tem muita prática na questão do salvamento de pessoas que estão sobre os escombros, porque esta é a prática diária da Ucrânia desde o início da invasão. É ter equipas que sejam capazes de, perante as enormes destruições causadas quer pelos mísseis de cruzeiro, quer pelos drones iranianos, quer também pelos mísseis balísticos, pelos S-300, que foram também utilizados hoje, a capacidade de intervir em tempo para salvar pessoas que tenham sido atingidas por estes ataques. Ora, esta disponibilizar, e sobretudo disponibilizar nesta quantidade, uma ajuda à Turquia, numa altura em que, como se verificou hoje, a própria Ucrânia continua a precisar de que estas equipas estejam presentes no seu território, é realmente de uma generosidade que vale a pena aqui ressaltar. Muito bem, vamos à cortina de fumo. Margarita Simonvan, editora-chefe do canal russo RT, tem uma frase desta semana, de há 3 dias: de todos os objetivos, um é claro e concreto, que é a libertação do Donbass. Mas, João General, se isso é claro, então quais são os outros objetivos? Digamos, talvez pela primeira vez neste tempo, nós não vemos muito a televisão russa. Devíamos ver, os analistas deveriam ver mais a televisão russa. Para conhecer o inimigo? Para conhecer aquilo que é transmitido à população russa. Ora, a Margarita Simonian, que é esta editora-chefe deste canal, ela aparece com enorme frequência na TV e, digamos, utilizando aqui uma expressão talvez que as pessoas percebem muito bem, é a voz meiga de Putin. Isto é aquela voz que é dirigida à população russa que está em frente do seu televisor e que pode não perceber aquilo que Putin diz através dos seus discursos sempre cheios de coisas escondidas. Ela é uma espécie de tradutora meiga oficial de Putin. Ora, ela desta vez veio traduzir aquilo que eram os objetivos e de uma forma absolutamente clara. O objetivo é a reconquista do Donbass. Só que ela, no prosseguimento da entrevista, vai muito mais longe. Ela diz assim: as pessoas não percebem porque é que nós não definimos como objetivos ou não explicitamos a conquista de Berlim, de Lisboa, etc. Ela fala também na conquista de Lisboa. E depois ela explica isto de uma forma muito singela. Os objetivos da Federação Russa dependem das suas possibilidades. Isto é extraordinário. E nós que andamos sempre a defender aqui um conjunto de compromissos e de apaziguamentos, não nos demos conta que os objetivos são definidos em função das possibilidades. Ou seja, em teoria, a Rússia está preparada para uma guerra infinita. Exatamente. Enquanto tiver possibilidade disso. E, portanto, era bom que estivéssemos um pouco mais cautelosos cada vez que estamos interessados em entregar território para obter a paz. E antes do fecho, o ponto de mira. Mas, João General, como é que está a contabilidade de perdas de carros de combate na guerra na Ucrânia? Que resultado lhe apresentou a sua calculadora? Pois a minha calculadora hoje não foi buscar aquilo que são os dados oficiais, porque certamente que os dados oficiais têm também um conjunto de leituras de natureza política e podem não ser os mais fiáveis.
Estes resultados da minha calculadora resultam de uma análise que vários blogs têm vindo a fazer sobre a contabilização real com base em fotografias. Portanto, só são contabilizadas como perdas aquelas que estão documentadas do ponto de vista fotográfico. É um bom princípio, de resto. É um bom princípio. E, além disso, permitem também a identificação de todos os carros de combate e de todos os equipamentos de infantaria, etc., e a sua designação oficial. Portanto, nós sabemos quantos T-90 foram, quantos T-80 foram, quantos T-72 foram, etc. Isto é muito importante para podermos estudar a forma como se articularam as forças russas. Ora, as forças russas, no início da invasão, tinham cerca de operacionais 3.000 carros de combate e tinham ainda em depósito cerca de 4.000 num estado que nós desconhecemos. Muitos deles estarão irrecuperáveis, alguns estão certamente a ser motivo de recuperação. Ora, neste mês de janeiro, no final de janeiro, estavam contabilizados 1.000 carros de combate perdidos pela Federação Russa e mais de 500 capturados pela Ucrânia. Ou seja, isto dá 1.500 carros de combate já perdidos, o que significa metade dos carros operacionais no início do conflito foram já perdidos pela Rússia. Isto é um volume absolutamente extraordinário. Também estão contabilizados os ucranianos. E isso também é importante. Os ucranianos perderam cerca de 459 carros de combate. O que significa, isto é muito importante para concluirmos, que capturou 544 à Rússia e perdeu 459. A Rússia é de longe o maior fornecedor de carros de combate às Forças Armadas ucranianas. Major-General Arnaud Moreira, bom fim de semana. Muito obrigado, foi um prazer. Bom fim de semana para todos.